tarde. Hoje a gente vai falar dos cuidados. Quando você chega da maternidade, as mães costumam chegar assim, será que eu vou dar conta? E agora? E agora? É eu comigo mesma, né? Mas não se assustem, vocês dão conta, seguindo tudo direitinho, né? O bebê chora. Quando o bebê chorar, não é para ficar desesperada. É para dizer, filha, a mamãe vai saber o que vou... Tenha calma. Eu não sei ainda por que você está reclamando, mas eu vou descobrir, né? E geralmente é gases ou é calor, né? São essas coisas. Minha filhinha, você está me atrapalhando, minha aula. Eu estou com uma filhinha aqui de 2 anos. Ela diz que ela que quer tomar o banho. Aí, é assim. Então é isso, né? Não, fora que eu vou ensinar para vocês agora mesmo como é que a gente deixa o bebê calmo, né? Tira os gases dele, tá? E hoje nós vamos falar sobre o engasgo. Então, o bebê, ele tá mamando, tá? E aí, de repente, ele parou de respirar, ele tá engasgado. Não é só aquela manobra, né? Porque semana passada eu falei, só essa manobra aqui do lado já desengasga ele. O bebê, ele sempre tem que mamar, ele não pode mamar assim, horizontal, tá? Ele sempre tem que ficar meio que inclinado, sentado, tá bom? E aí, no caso, engasgou. Ele não tá, você tá vendo que ele não tá respirando. Aí você vai pegar ele aqui, ó, ou vai botar aqui em cima, né? Aqui em cima não vai dar muito por conta mas pode. E aí você vai fazer, ó, uma pressão. 1, 2, 3, 4, 5. Volta com ele. Ele não desengasgou. Aí você vai procurar aqui, essa parte bem aqui assim, ó, e fazer 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele vai respirar, né? Vai em cima do diafragma? Antes do diafragma? Aqui nesse pedaço, tá? Ó, tá vendo? O diafragma tá por aqui, né? Então, mas eu não vou coisar o diafragma, seria uma pressão no coração, no pulmão, sabe? Para soltar o ar, né? Que tá ali, ou líquido, né? Então, mas isso não acontece, tá? Não acontece de bebê se engasgar, não. Você só precisa saber, porque isso, se acontecer, você salva seu bebê, tá? E aí, ele não desengasgou, você volta e faz tudo de novo, tá? Põe a mão aqui, põe ele assim, e ó, 1, 2, 3, 4, 5. Nessa região aqui. E ele costuma, mas nunca pode fazer isso. Os antigos faziam isso. Se você fizer isso, aí ele vai acabar engolindo, indo para o pulmão. Porque ele está engasgado, porque o líquido está indo pelo lugar errado, né? Por isso que ele está engasgado. Então, nunca levanta, né? Para cima não.
sempre só assim e assim. Pega nele por aqui, sempre com firmeza, né? Eu sei que vocês vão ficar aflita, mas tenta lembrar o que eu falei. E nós vamos colocar o vídeo, tá, Ana? E você deixa o vídeo guardado e vê mais outras vezes, tá? Agora, eu já falei do engasgo. Eu vou falar agora um pouco como armazenar o leite, regurgitação. Os bebês regurgitam mesmo. Por que eles regurgitam? Porque, como eu já falei, o diafragma do bebê não está pronto. Aí ele abre de vez em quando, e também porque eles mamam muito, eles são muito gulosos. Eles mamam mais do que eles precisam. Então, o que a gente vai evitar para ele não ficar regurgitando? Ficar com ele, às vezes, mais tempo, meia hora, 1 hora, dependendo do bebê. Tem bebê que regurgita muito. Então, a gente fica mesmo com ele, porque se eu ponho na cama, ele pode, a gente sempre pensa, pode engasgar, né? Mesmo se eu estiver olhando, tudo bem, né? Mas vocês vão ver um barulhinho diferente que acontece. A gente já percebe, porque vocês, como mãe, lembra que eu falei que a mulher é preparada para ser mãe? A gente tem um ouvido diferenciado. Inclusive, até a gente sabe quando vai... Antes de engasgar, você já está lá, parece que você é avisada, sabe? Então, confia nisso. Quando eu fui ser mãe pela primeira vez, logo estava se aproximando do parto, eu estava com muito medo. Medo. Na hora que começou o trabalho do parto, eu tive assim, não sei de onde veio uma fortaleza, que me revesti de fortaleza. E quando eu tive meus filhos, eu tinha essa percepção de perceber o que ia acontecer, acordar, assim que você já acorda, né? Você tem um sono assim, é porque assim, é uma ligação muito grande entre a mãe e o filho, né? Muito grande. E como eu falei para vocês, a gente tem essa responsabilidade, mesmo que a gente ache que não tem, mas a gente tem, até no subconsciente está aquela responsabilidade de mãe, porque a mãe, você vê, ela é importantíssima na vida de um ser humano, porque vocês ficam com esse bebê 9 meses para ele ser feito todinho desde o início. Você vê, era uma pequenina, não era nem uma célula, né? E se tornou aquele bebê. Vocês vão ter parto, né? Vão dar mamar para eles. O mamar o que é? Seu próprio sangue, né? Vocês vão dar a vida para eles, desde o momento que ele é gerado e depois que ele nasce. Então, assim, eu tenho um orientador meu que ele diz que a mãe é uma missão. Ele encara como uma missão ser mãe. Bom, então vamos falar agora. Eu tenho que olhar aqui, porque tem coisas que era da outra aula e ficou. Fraldas, da outra aula, deixa eu ver se eu dei tudo. Uso da mamadeira e da chupeta, né? E a gente não aconselha chupeta, de maneira alguma. Por quê? Porque o bebê, ele está aprendendo a mamar no peito, que é uma forma diferente que ele vai pegar o mamilo, né? E aí, a chupeta, ele vai usar essa musculatura
Então, vai ficar aquela briga. Sempre que ele vai para o peito, ele lembra da chupeta e esqueceu do peito. Então, a gente não dá, se ele estiver inquieto, põe no peito, em vez da chupeta, tá? E assim, se por acaso vocês usarem chupeta, eu já me informei com fono, né? Porque eu trabalhava com esse pessoal todo. Ela diz que em 6 meses tem que tirar, porque ela vai atrapalhar muito a arcada dentária, tá? Enquanto que a musculatura da sucção vai deixar uma coisa bonita, a outra vai estragar. Então, não precisa, a criança não precisa de chupeta. Eu não usei chupeta para minhas crianças e eu nem conhecia isso ainda, mas é porque eu achava que não precisava, elas não choravam tanto assim para pôr chupeta. Dá trabalho para tirar depois. Isso. E fora que atrapalha, dá muitos problemas, porque a criança precisa sugar, né? Por que ela precisa sugar? Porque é uma forma de apoio. Ela suga, ela sente apoio. E a criança, quando ela está chorando, ela está querendo dizer, eu estou sofrendo, né? Porque, como eu falei já na aula, se eu machucar meu dedinho, igual eu machuquei essa semana, eu nem vi, né? Eu vi depois que eu fui lavar a louça, botei vinagre e estava machucando. Mas para a criança, aquilo ali dói 300 vezes mais. Então, vamos dar importância. E como o bebê não sabe falar, então ele tem que usar o choro, né? Aí você vai só dizer, o que você está sentindo, filho? Fica calma, mamãe está aqui, vai passar. Eu falo para eles isso direto, eu danço com eles. Na hora de dançar, vocês não vão fazer movimento assim, tá? Vocês vão fazer para lá, para cá e assim. Esse movimento aqui é como se você estivesse subindo a escada quando você estava grávida. Ele precisa dos movimentos de quando ele estava na barriga. E ele precisa do abraço firme. E ouvir aqui o seu coração, né? O coração do pai ou de outra pessoa que estiver ajudando, né? Para acalmar. Mas você tem que sempre segurar ele assim. Ele tem que sentir que ele está seguro, tá? Bom, e agora a gente vai falar o curativo do umbigo, eu vou falar quando a gente for dar o banho. Tem algumas crianças que têm, a maioria, nasce umas coisinhas assim na pele que parecem umas espinhas, uns cravinhos. Os seus filhos tiveram? Não, mas eu sei. Às vezes também tem uns que ficam vermelhos. E eu já vi um bebê que era uma quantidade muito grande, que a mãe estava preocupada, mas o pediatra... Então, não se preocupem, chama milho. É por conta do leite materno que os hormônios ainda estão se organizando e reflete isso no bebê, chama milho, tá? O que mais aqui? Assadura, material do banho. Como cortar a unha do bebê, viu, Ana? Para cortar a unha, você vai pegar uma fraldinha, um lençol, uma coisa. E aí você vai fazer assim. Eu vou cortar essa unha. Então, essa eu vou fazer assim, ó. Então, ele não vai vir com a mãozinha na tesoura, né?
E aí, a tesoura, eu vou usar a tesoura assim, eu encosto a tesoura aqui e corto reto, só eu não vou enfiar a tesoura, igual a gente corta a nossa unha com alicate, a gente enfia aqui assim, né, e corta. Do bebê você vai só assim, retinho, tá? Depois não conseguiu, passa uma lixa. Porque o que acontece? As digitais do bebê estão todas aqui e é muito fácil de sangrar e sangra pra caramba. E tem umas pelinhas também, né? Que depois é que vai saindo aquelas pelinhas. E se a gente for cortar uma pelinha daquela, às vezes sangra. Então, se não dá para cortar ou você está insegura para cortar, lixa, tá? Então eu faço assim, eu ponho ele no trocador, né? Ou no meu colo. Aqui, sento, né? E ele fica quietinho, eu falo para ele o que eu estou fazendo. Tudo que vocês forem fazer, vocês precisam falar para ele. Vamos por aqui, ó. Espirro. O bebê espirra. Espirro é normal. É bom. Porque alguma sujeirinha que está aqui, que vai dar aqueles... A neném vai tirar para fora a sujeira, né? E aí eu vou falar aqui rapidinho como vocês vão lavar o nariz. Porque o bebê, quando ele chega da maternidade, ou lá na maternidade, eles têm bastante secreção, né, no nariz. E a gente escuta o barulho, eles ficam mamando, a gente escuta um barulho, dá a impressão, acho que ele está engasgando. Mas não é porque tem uma sujeira aqui e dá um ronco, assim, um ronquinho. Então, como vocês vão lavar? Vocês vão pegar soro fisiológico. Por que o soro? Porque a água é mais desconfortante, tá? Então, vocês compram soro de 500 ml, tá? Se não tiver o soro, pode ser uma água com uma pitada de sal, tá bom? Aí você vai colocar 0,5 aqui. Vocês vão comprar essa de 5, compra uma seringa de 3 ml. De 1 ml é muito fraca. E aí, o soro, aquele perfume, que cheiroso, aquele sorinho que a gente compra, pronto, vocês podem olhar a fórmula, é só soro fisiológico, 9%. Então, como vocês vão lavar o nariz? Ele vai ficar aqui mesmo, tá? E aí você vai fechar uma narina e botar assim, de uma vez. Aí, às vezes, ele vai fazer... Mas aí você pode botar ele de lado, tá? E aí, faz na outra narina. Eu costumo fazer, dependendo do bebê, antes dele mamar. Porque eles ficam incomodados com aquele ronco, né? E às vezes incomoda para mamar. Então, se for com conta-gota, você põe metade do conta-gota e põe aqui. Só que não faz o mesmo efeito da seringa, tá? Não precisa ter medo, achar que ele está sofrendo, porque não tá. Você põe virado para cá, a seringa, aqui para esse lado aqui, ó. Aqui a gente tem um buraquinho que vai direto para cá, tá? Então, vamos lavar as vias aéreas.
E sempre vocês usem essa técnica. Se você está achando, ele já está com 1 ano, 2, 3, tá tossindo, vamos lavar o nariz. Porque o que é a tosse? É secreção que tem aqui, e aí quando a gente deita, essa secreção desce e você acaba, aí o pulmão reclama. Então evitar que ele fique gripado, ou criança não tem sinusite, só quando fica maior, né? Mas a lavagem do nariz, até pra gente, né? A gente tem que fazer todo dia. E agora qual é a outra coisa? Troca de fralda, fontanela, material do banho, o corte de unha, já falei. Então, vamos falar um pouquinho da fontanela, que eu já falei também, né? Então, a gente tem muito medo, né, de passar a mão aqui, porque tem um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. Mas naquele filme ele mostra bem, né, o encontro aqui. Essa fontanela, ela fica aberta até 1 ano, às vezes até mais de 1 ano, porque nesse período a criança ainda está crescendo o cérebro, né? Não precisa ter medo na hora de banhar, né? Só não vou apertar, mas eu vou fazer os movimentos que eu preciso para lavar, né? Aqui não precisa ter medo, tá? Essa é a fontanela. E agora, eu já falei do espirro, vou falar do sapinho, que é o sapinho, no caso, é muito ruim se adquirir sapinho, por isso que é uma das coisas que a gente acha melhor nem usar chupeta, que acaba trazendo esse fungo, né? Se por acaso vier o sapinho, tem que ir no médico para ele passar a medicação, e é antifúngio, aí vai usar no bebê e vai usar no mamilo, tá? Também não é coisa do outro mundo, mas aí como evitar? Higiene, tá? Lavar a mão antes de manipular o bebê, as roupinhas dele procurar ser limpas, se cair no chão, eu não vou usar mais aquela fralda, se cair no chão, não vou mais usar, entendeu? São esses cuidados que a gente tem que ter para evitar. E na hora de, outro cuidado, trocar o sutiã quando molha, trocar roupa se molhou de leite. Cada vez que suja de leite materno, tem que trocar. Por quê? Porque o leite, ele tem muita proteína, e ele seca aqui, e ele é uma solução de continuidade de bactéria. Então, a gente tem que ter, são esses os cuidados. Então, a gente gasta muito sutiã, muita camisola, muita camiseta, mas aí põe na água, e põe lá no varal e vai sempre tendo. Só precisa ter o cuidado de ir lavando. Lava no chuveiro o sutiã, né? Tá bom? E então, acho que eu já falei de todas essas coisas menores. Vamos falar, o sapinho eu já falei, o soluço eu já falei, né? Já falei a perda de peso. O bebê, ele tem que ganhar, numa média, 30 gramas por dia, tá? E se vocês seguirem o que eu orientei sobre o aleitamento, ele vai ganhar 50 e até 100, tá? O leite gordo, ele é mais gordo, o leite à noite, ele é mais gordo. Então, amamenta à noite, e como você vai saber que seu bebê não está mamando bem? Não está mamando, meu bebê não está conseguindo. Ele vai parar de fazer xixi.
5 horas a fralda está seca. Então ele não está mamando, tá? Mas isso é raro acontecer. Só acontece se a mãe não tiver essas instruções, né? Se a mãe... Assim, porque eu já participei de mães que acontecem, mas é porque elas são muito nervosas e também, não é nervosa, ansiosa, né? E também não teve instrução nenhuma, né? Por isso que eu estou falando com tantos detalhes aqui, que seria o que eu ia falar para uma cliente. Então vamos à parte prática, né? Manchas na pele. Manchas na pele. O bebê não costuma ter mancha. Agora, ele nasce com uma mancha, às vezes aqui, tá? É uma coisa que é como se fosse um sinal, tá? A secreção ocular. A secreção ocular ocorre bastante. Por que ocorre a secreção ocular? Porque o tubo aqui do olho está entupido. Então acaba tendo aquela secreção. E aí vocês vão limpar com água da torneira não, água filtrada, né, ou fervida. Vocês vão molhar o algodão e vão limpar do mais limpo para o mais sujo. Vai fazer assim. Tá? Aí, eu limpei aqui esse olho, né? Eu vou limpar, eu posso aproveitar o algodão para passar do outro lado, mas eu não vou voltar com esse algodão. É um sentido só, tá? Eu não vou esfregar, porque senão eu vou, tá? E aí é isso que trata a secreção ocular. A gente só começa com soro fisiológico quando ela já está amarela. Mas aí tem um exercício que a gente faz. Você vai pegar nessa região dele aqui, ó, tá? Aqui assim, e vai massagear dos dois lados, tá? Massageia aqui, isso vai fazer com que vai desentupindo a lavagem do nariz, tá? Mas tem que cuidar para não infeccionar, né? Tudo cuidando, vai sendo tranquilo. Então, a perda de peso, assim, no pediatra, vocês vão chegar em casa, já marca uma consulta, tá? Assim que o neném nascer, já vai lá no posto marcar consulta, porque quanto tempo demora no posto uma consulta? Normalmente, quando ganhei ela, eles marcaram lá no hospital mesmo a consulta. Ai, que bom! Então, mas se por acaso demorar a consulta, passa na consulta com a enfermeira do posto, que aí ela pesa e você vai ter o parâmetro de quanto que ele está ganhando de peso. Mas geralmente os bebês ganham bastante peso. Eles ganham numa faixa de 700 a 1 quilo por mês, no primeiro mês de vida. Depois eles começam com 700. Depois vai para 500. Eles só começam a ganhar menos quando eles já estão com 6, 7 meses.
mas eles ganham bastante peso, porque eles mamam bem, tá? É natural para o bebê. Então, a consulta com o pediatra, você vai fazer assim, anota. Como eu falei, a mulher, depois que ela tem o bebê, esses hormônios que estão se organizando, e o próprio parto, tudo que ela passou, a gente fica meio que esquecida, esquece, fica confusa, vai falar, de repente esquece o jeito que ia falar. Então, a melhor coisa, faz uma lista do que você quer perguntar para o pediatra. Lá você vai perguntando, né? E seja firme com o pediatra, para ele entender que você está interessada e que você quer saber do seu bebê e que você é uma mãe presente, tá? Se vocês não gostarem do pediatra, tenta trocar, tá? Porque médico em geral, pediatra, ginecologista, um médico que vai cuidar sempre de você, você tem que ter um pouco de afinidade com ele, principalmente se ele vai cuidar do seu filho, né? Ele tem que ser uma pessoa que você sinta confiança nele, tá bom? Então agora nós vamos falar, eu vou tirar a roupa do bebê, nós vamos na parte prática, né? Então, quando eu vou dar banho, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro preparar o que eu vou usar. Eu vou usar essa toalha, né? Então, eu já vou deixar ela aqui do lado da banheira. E eu vou usar também essa fraldinha. Eu costumo usar a fraldinha, porque o que acontece? Às vezes eu estou com ele aqui, vou dar banho lá no banheiro, eu já levo ele na fraldinha. Mas a fraldinha é que ela seca com muita facilidade, né? E a toalha, ela é mais grosseira e demora mais para secar. E aí, o que eu faço? A fraldinha vai ficar molhada, eu ponho para lavar. E se eu usar só a toalha, eu vou ter que sempre estar lavando aquela toalha. E se eu uso assim, eu posso levar 3, 4 dias para lavar a toalha. É assim, as roupas do bebê têm que ser lavadas, tá? Para evitar todas essas coisas, sapinho, coisa ocular, tá? Bom, agora a gente vai preparar as coisas do banho, né? Deixa eu ver se está saindo. Aqui na minha mesa, no caso, se eu tenho um trocador, eu vou pegar álcool ou sabão, né? E vou limpar ele. Sempre que ele fizer cocô, eu vou limpar ali também, tá? Como que eu vou limpar? Eu vou fazer assim, ó. Tá? Com álcool. Tá, limpou. Aqui eu vou pôr. No caso, aqui é um plástico ou é uma coisa assim. Geralmente aqueles trocador tem plástico, né? Eu não gosto de botar, isso é uma particularidade minha. Não gosto de botar ele no plástico. Eu tenho coeiro, essas coisas assim. O que é coeiro? Coeiro? Coeiro é uma coisa muito bacana. Ele é feito de franela, né? E ele é um pouco menor do que isso. Ele tem 80 centímetros. Nossa, é muito bom. A gente pode usar para enrolar o bebê, porque ele é de franela. Ele não dá um super aquecimento, né? Quando eu chegava lá nas casas, quem não tinha, mandava comprar. Porque eu acho importante. Bom,
Aqui é o trocador. Meu filho está aí. Aqui tem as coisas que... Na verdade, o que eu vou usar agora? Eu vou fazer uma massagem nele. Então, eu vou usar um olhinho, tá? E agora eu vou tirar a roupa dele. Ó, eu vou falar para ela. Como é não? Estevão. Estevão, chegou a hora do banho, a mamãe vai fazer uma massagem, vamos tirar a roupa. E você vai tirando, ó lá, eu virei ele assim. Eu viro assim, eu dou segurança, tá? Porque as minhas mãos estão sempre em cima. Aí eu volto ele, sempre, ó, com as mãos protegendo, né? É que no bebê é mais fácil do que nessa boneca. E aí... Vamos lá. Vocês acham que, ele tá muito frio. Como que eu vou deixar ele pelado para fazer uma massagem? Não precisa se preocupar, porque a mão é quente. E o óleo também. O óleo aquece. Agora eu vou tirar o macacão. Eu vou virar ele de novo. E na hora, aí se ele estiver chorando, eu falo... É verdade, criança sofre, mas a gente precisa fazer isso. Você precisa tomar banho. Não é para dizer assim, não chora, filhinho, a mamãe está aqui. Ai, meu Deus, já vai acabar. Não, você vai passar insegurança. Você tem que falar para ele, é verdade, criança sofre mesmo. Eu sei que você não está gostando, mas a gente precisa fazer isso. Isso se chama inteligência emocional. Quando ele crescer, ele já vai saber esperar as coisas sem ficar desesperado, né? No caso, não precisa crescer. Logo eles aprendem ficar quietinho ali. Tem uns que gostam, né? Logo aprende. Bom, então eu vou fazer a massagem, ela tá de fralda, ele, e aí eu vou começar uma massagem. Eu não vou dar a Chantala, eu só vou dar alguns pontinhos aqui, porque também a Chantala não se faz no primeiro mês, tá bom? Mas eu vou dar alguma coisa para dar uma acalmadinha, para organizar ele, tá bom? Que é uma massagem da Tiffany, uma americana. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou pôr nada ainda na minha mão. Eu vou fazer, ó, até chegar aqui, tá? Vou fazer assim, ó, tá? Sempre eu paro no lugar. Eu não posso fazer assim as minhas massagens, porque eu vou dar uma insegurança nele, tá? Aí aqui, ó, eu vou acompanhando o rosto, tá? Eu vou acompanhando e na bochecha eu vou até aqui. Ó, eu passo aqui pelo nariz, isso aqui vai servir para todas as secreções, né? Porque não é muito leve, tem que ser uma coisa que mude a cor da pele, tá? Porque o toque muito leve também não passa segurança. Então, você vai fazer isso, chega no nariz, eu vou até aqui e vou fazer aqui. E essa massagem aqui, eu vou fazer também assim, ó, assim. Tá? Por quê? Porque ele precisa dessa massagem, porque a musculatura aqui dói, porque ele está mamando, dá um trabalho danado tirar aquele leite dali, né? Então, essa massagem vai fortalecer. Agora, se eu for fazer isso, ou fazer o banho, porque sempre eu faço isso antes do banho, ou se ele estiver muito incomodado, né?
Mas se ele está com fome, eu não vou fazer com ele com fome, porque ele vai chorar muito, né? Então, eu primeiro dou mamar, espero 20 minutos, aí eu faço isso. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer, ó. Aí, aqui eu já vou pôr o óleo de amêndoas, ou óleo de coco, tá? Agora tá muito na moda o óleo de coco, vocês podem comprar esse que a gente usa para fazer comida, para pôr no cabelo, o mais natural possível, ou o óleo de amêndoas. E se vocês quiserem, vocês podem comprar o da Johnson, mas tem que ser o de amêndoas. Amêndoas doce, só, neutro, porque tem um que é sintético, então tem que olhar bem, tá? Mas esse óleo, ele encareceu muito, tá? Encareceu, mas também dura pra caramba, tá? Dura. Aí você vai fazer assim, a mão aqueceu, ó, a minha já tá pegando fogo. E aí eu vou fazer esses movimentos, ó. Quando a minha mão chega aqui, é que eu tiro essa. Aí você fala para ele, olha o coração, a mamãe está dando um coração para você, o coração do neném, né? Tá, faz umas 3, 4 vezes. Tem lugar que eles gostam mais, tem lugar que eles não gostam. Na verdade, eles não gostam quase de nada, porque eles não têm o costume do toque. Mas a gente vai passar o costume do toque, porque o toque acalma, passa segurança. E aí, Nossa Senhora, aqui na barriga eu vou fazer circular, tá? Sentido horário e anti-horário se eu quero que ele faça cocô. O intestino grosso é levemente virado para o lado esquerdo. Então, eu vou apertar aqui um pouquinho mais, tá? Aqui do lado esquerdo. Aqui você faz assim, ó, você sente. Tá bom. Fiz isso. Aqui no bracinho, eu vou fazer tipo tirar leite da vaca, sabe? Fazer assim, fazer assim. Aqui nas perninhas também, tá? E vou fazer esse movimento aqui, ó. Ou eu seguro aqui. Toda vida que ele estiver muito estressado, eu ponho a mão aqui, organiza o pé e a muleira, tá? Aí eu vou virar ele e vou fazer aqui nas costas esse movimento, tá? Faço esse movimento e fecho com esse aqui, tá? Aí eu viro e vamos limpar para ir para o banho, né? Aí, mesmo que não tiver de cocô, se for menina, eu vou pegar um pouco desse óleo com algodão molhado, né? Eu não trouxe. Aí vocês reservam alguma coisa assim para deixar só para pôr a aguinha morna. Uma garrafa de água quente e ali a gente tempera. Aqui. Aí você vai colocar um pouco de água, de óleo, e vai limpar a genital, tá? Eu vou limpar dentro da vulva, tá? A vulva seria dentro dos grandes lábios. Essa é a vulva. Eu vou limpar, porque entra sujeirinha ali, de cocô. Toda vida que fizer cocô, eu tenho que fazer isso, essa manobra. Todas as vezes que o bebê, a menina fizer cocô. O menino já não tem isso. Aí, depois que eu não posso fazer movimentos igual no olho, de ir e voltar. Eu tenho que fazer esse movimento aqui, tirei o cocô, deixei aqui.
né? Pega o outro, põe o óleo. O que acontece? O óleo, além dele hidratar, ele ajuda a remover, né? O bebê não caça. Aqui pode ser azeite, sabe? Óleo puro pode ser qualquer um. Aí você faz isso também, tá? Aí na hora de trocar, você vai levantar, você não vai fazer assim com ele, sabe? É uma perna só, sabe? Ele fica... Nunca. Sempre levanta as duas juntos, tá? Levanta as duas, segura firme. Eu, no caso, seguro assim, ó. Porque eu fico apoiando ele aqui. E se ele estiver muito desorganizado, eu ponho as mãozinhas dele aqui, ó. E organizo ele assim. Porque eles não gostam de ficar assim, eles se sentem sem chão, né? Inseguros. Então, vamos lá limpar aqui. É o mesmo processo, né? Eu não vou levantar tanto, eu vou aqui fazer um movimento por vez. Eu até posso usar o mesmo, né? Mas eu vou colocando coisa. E aí limpou. Dá a impressão que está limpo, mas não está totalmente. Eu vou pegar um algodão com o óleo e vou limpar tudo aqui, ó. Eu faço assim com ele e limpo tudo aqui atrás. Aí vocês vão perceber que vai sair cocô aqui, vai sair amarelo, sabe? E aí pronto, ele tá todo limpinho, vocês passaram em todo lugar. Voltou com ele, né? E tudo bem, já tá tudo certo aqui. Ele já tá limpinho e eu vou pôr a fralda. Caiu no chão, mas já é roupa usada. Aí deixa no quarto, se quiser, um baldinho para ir pondo, sabe? Uma coisa. Às vezes para minha neta, eu colocava um saco, botava uma fita assim, enquanto eu trocava ela, eu já ia pondo naquele saquinho, depois já levava, porque ela tinha uma casa muito pequena. Então, agora nós vamos fazer o banho, né? Eu costumo deixar eles com fralda, tá? Porque a não ser que a banheira já esteja aqui. Porque às vezes ele vai... E aí, o que você vai fazer? Esqueci dessa. No caso, ele está com gases. Ele está chorando porque está com gases. Você vai ficar mais tempo aqui na barriga e vai pegar uma água de 38 graus, tá? É uma água que você vai colocar assim, você vai sentir ela bem quente, bem quentinha, para os seus dedos, né? Botei a água e aí eu seguro ele com esse algodão com água, tá? Eu vou colocando aqui, ó, bem aqui, entre o ânus e essa parte da vulva. Vou colocando, tenho que ter paciência, porque o que acontece? Aqui vai dar uma dilatação aqui dessa estrutura aqui, do ânus, né, desses vasos, e vai soltar o cocô, tá? E o cocô vai, às vezes, sabe? E também uma pouquinho de pressão também faz soltar cocô. Mas vamos lá ao banho, né? Então a água já está quente. Vocês vão colocar, enquanto isso, se eu tiver ajuda,
a pessoa traz para mim a água, né? Coloca aqui para mim, isso pode ser em cima da cama, e o meu bebê está aqui, no meu colo, enroladinho com a... Enquanto isso, se eu tiver o sabão assim, eu deixo ele aqui para ele ir aquecendo, tá? Enquanto a água está quente, eu vou aquecendo. E se eu tiver esse sabão, a única coisa que é diferente é que eu não posso guardar ele molhado. Acabei de usar, eu pego essa fraldinha e seco ele para ele ficar seco aqui dentro. Porque aqui também, se ficar molhado, é solução de continuidade e dá bactéria, tá? Então, é só deixar sequinho aqui. Então, são tantos detalhes, né? Tá bom. Vocês querem que eu fale do banho com técnica ou sem técnica? Os dois. Você quer os dois? 15 horas. Então, o banho com técnica, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele... O banho com técnica, eu vou deixar ele nessa toalhinha aqui, né? No charutinho. E vou pegar ele, sempre eu vou pegar meu bebê assim, ó. Porque ele tem a cabecinha assim, né? E eu vou colocar aqui, ó, atrás, tá? Aí eu vejo se a água tá numa temperatura adequada. A temperatura adequada seria 36 graus e meio, tá? Mas aí como você vai fazer? Você vai colocar essa parte aqui ou essa daqui. Tá bom? Tá bem quentinho? Tá. Põe uma generosa água, não põe muito, não põe pouco, porque pouco logo esfria. Então eu gosto de pôr bastante para temperatura. Aí tá bom. Então vamos lavar ele. Eu já vou deixar aqui uns 2 algodão, tá? Vou molhar e vou fazer aquele movimento, tá? Vou lavar o olho dele, o outro algodão, eu vou lavar o rostinho, tá? Vou lavar, eu lavo bem, porque no rosto não vai sabão, tá? Então, aí lavo bem a boquinha, lavei. Agora, eu vou pegar esse dedo e esse aqui. E vou tampar aqui o ouvido. Se eu não alcançar esse outro, eu deixo assim, né? Aí eu vou pegando conchas de água e vou molhando a cabecinha dele, tá? E vou pegar o sabão desse ou do outro e vou passar. Eu vou ensaboar bem a cabecinha, bastante sabão na cabeça, tá? Depois que eu vi que eu já esfreguei aqui atrás da orelha, aqui assim, porque às vezes a criança cria uma seborreia, é porque ela transpira muito e a mãe fica com medo de lavar, com medo da muleira, né? E acaba dando aquelas caspinhas. Então, você enxágua, pega, ó, aqui tá fechado, então eu posso jogar água aqui desse lado. Ó, jogo a água, enxaguei bem. Aí, então agora eu viro ele um pouquinho, meu dedo pra cá, né? Enxago aqui. Levo ele pra
para o trocador e seco, ou não preciso nem levar, né? Posso secar ele assim. Esse banho, se o bebê é muito pequeno, ele é legal, ou se a mãe é bem segura, porque ele é um banho com técnica para quem tem medo, ele é um banho bom para quem tem medo porque ele vai passar frio, ele já está com a fontanela protegida. Aí eu vou aqui de novo, aí eu vou tirar. E aí eu vou pegar ele assim, ó, e vou colocar ele aqui. Eu não vou colocar ele de barriga para cima, porque ele fica muito inseguro. Eu ponho ele assim. E aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar água nele, eu vou mexer na água para fazer barulho, para ele lembrar do útero. Porque na verdade o banho para um bebê é mais para lembrar do útero. Se você está muito frio ou não deu tempo de dar banho no bebê, não se preocupe, faça só a higiene nele, ele não tem sujeira, o bebê, tá? Aí você vai pegar o pezinho dele e deixar ele bater aqui, para ele lembrar do útero, tá? Isso é bem importante. E fazer assim com a mãozinha, tá? Você está ensinando, logo eles começam a fazer sozinho, tá? Aí, você viu que ele já está calmo? Você vai, como vai fazer esse cruzamento aqui, ó? Eu vou pegando assim, isso aqui é o que mais, ó. E vou trocando aqui. Isso aqui às vezes precisa praticar um pouquinho, algumas mães. E aí, se ele tiver com muito medo, eu vou pegar uma fralda e ponho aqui. Ele vai se acalmar, tá? Aí eu molho ele e tal. E eu tenho, às vezes ele tá com uma sujeirinha aqui, né? Por conta. Aí eu lavo aqui com um pouquinho de sabão. Aí aqui no umbigo eu tenho que ser generosa com o sabão, né? Se o coto não tiver caído ainda, eu tenho que lavar bem, né? Porque é o umbigo. Aí aqui eu já limpei as partes genitais, já está super limpa. Eu só vou lavar um pouquinho e já terminei o banho. O rosto já está lavado, e aí, se a água estiver quentinha, eu posso continuar com ele ali um pouco, brincando com a água, fazendo barulho. Se não, se ele estiver estressado demais, mas a água acalma. A melhor forma de acalmar um bebê é na água. Aí você vai tirar ele. Aí você já está com essa fralda aqui, com essa por aqui, né, que eu vou colocar aqui, né? Aí você vai tirar ele. Você vai fazer como? Você vai enfiar de novo a sua mão aqui, ó, escorrego e viro. Cobrir, já ponho ele bem apertado aqui. E com isso eu já tenho a outra toalha que já está ali no trocador, né? Do ladinho. Porque é ruim eu tirar ele dali e fazer assim. Por isso que eu ponho a toalha aqui enquanto ele sai da banheira. Tá bom. Aí ele saiu e eu vou secar. Aí você quer o tradicional também, né? O tradicional são as mesmas técnicas, né? Só é diferente porque eu vou com ele para a água sem fazer a parte da cabeça.
eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar ele na banheira, de novo assim, ó. Vou acalmar, vou jogar água. E eu não lavei nada dele ainda. Ele tá assim, tá assim. Se ele estiver chorando, inquieto, eu fico com ele na banheira até ele acalmar um pouco. Quando vejo que ele já está mais tranquilo, aí eu vou virar ele, tá? Com bastante cuidado, né? Para ele não ficar com medo, né? E aí, se ele tiver com muito medo, eu ponho a fraldinha. Se ele tiver assim muito desorganizado, ponho essa fraldinha. E aí eu vou começar o banho da cabeça. Eu vou lavar os olhos com algodão, se eu quiser, ou eu posso lavar só com a minha mão, né? Vou lavando sem sabão, tá? Aí agora eu vou fazer a mesma técnica da cabeça. A técnica é a mesma. Agora, se eu não fizer a técnica de tampar o ouvido, a minha mãe faz assim, põe de ladinho, né? Mas aí você tem que jogar água com bastante cuidado, então é melhor botar, virar, fazer o outro lado, né? E aí eu começo o banho, pronto. Aqui eu já lavei a cabeça dele. Aqui eu vou começar o banho como do outro, né? Conversando com ele, que a água tá gostosa, né? Lavo o umbigo, por último a genital, né? Aí eu viro ele, ó, Ana, na hora de virar você vai pegar ele, botar aqui, ó, em cima do punho, tá? Ele fica em cima do punho, pra quê? Pra ele não tomar água aqui, porque aqui eu vou fazer assim com o meu braço, ó, tá? Eu faço isso porque às vezes a água, se eu deixo ele, eu preciso lavar ele, mas aí eu tenho que fazer assim com o meu braço para não entrar água na boca dele. Aí termino o banho, se a mesma coisa, se ele estiver curtindo, assim, calmo, você deixa ele um pouco, porque você faz os mesmos exercícios de levar, de dar água, tudo igual. O tradicional, olha lá, eu pus aqui, eu tô segurando ele assim, ó, e você falando com ele. Já vamos sair, agora a gente vai secar, e vamos pôr a fralda, fazer curativo. Aí chego aqui, ó, a primeira coisa que eu vou secar é a fontanela, tá? Porque eu sei que é por aqui que entra o frio, né? Eu seco a fontanela, seco o rostinho dele e deixo ele. Se essa toalha já está muito molhada, aí eu vou tirar essa toalha, aí eu viro ele assim, ó, tiro essa toalha e vou usar essa. Ela precisa lavar o nariz. Tá? É isso que é a hora de lavar o nariz. Ela tá... Olha lá, eu deixo ele quentinho e organizadinho. Vamos fazer o curativo do umbigo. O curativo do umbigo você vai fazer nas trocas de fralda 3 vezes por dia. É cotonete, você quer um, eu te dou. Pronto. Aí, na hora de colocar o álcool, eu não sei se o SUS vocês vão vir com... Se vocês não vierem, vocês compram na farmácia.
Esse aqui não é nem álcool, esse aqui é uma solução, é clorexidine. Antigamente, no Hospital São Paulo, usava-se clorexidine. O clorexidine, na verdade, ele dá uma asepsia muito grande. Então, agora só se usa álcool 70. Na hora que eu for colocar aqui, ó, eu não vou encostar assim, tá? Eu vou deixar assim, ó, tá? Nunca encosto ali. E na hora de fazer ele reclama, tá? Mas é porque o álcool é frio. Eu também não fico fazendo movimento com o cotonete de ir e voltar, tá? Eu vou fazer isso e vou limpar bem. Eu vou limpar, quando estiver perto de cair, vai sair um sanguinho, né? E eu vou limpar. Ele vai reclamar, mas eu vou limpar. É muito importante deixar limpinho. Depois do banho não costuma ter nada, porque eu já lavei, né? Mas na troca, vocês podem fazer de manhã, na hora do banho e à noite, tá? Para o coto cair rápido, lá no hospital a gente usa bastante álcool. Ajuda que ele, sabe, às vezes ele vem para casa, o coto ainda tá bem assim, como seria? Bem natural, como saiu do útero, né? Aí, para ele dar uma murchada, a gente põe álcool. Eu pego o álcool numa gaze, né? Assim, coloco aqui um pouco. Tá? Isso aqui é coisa, tá? Aquele papel. Pronto, já fiz isso, ele tá tranquilo. Eu vou pôr a fralda. Vou pôr a fralda, né? E vou começar a pôr a roupa. Se ele chorar, você fala, já vamos acabar, precisa trocar, tá? Precisa trocar, tomou banho, fez massagem, olha quanta coisa boa. Vai conversando, nunca tenha dó dele. Diz, ai, coitadinho. Não, porque ele sempre vai ficar manhoso e vai ficar se achando coitado. Aí, na hora de colocar roupa, no caso o body, você deixa fechado aqui, o body, e coloca por aqui. Porque aí você não vai, porque a cabeça dele cai e incomoda para passar a roupa, né? Então, a gente começa por aqui, tá? E se for o macacão, você deixa, quando você vai colocar o macacão, deixa um pouco fechado também, para agilizar ali a troca, tá? Eu costumo colocar um body, um mijão e um macacão. Ele é novinho, ele é muito novinho, ele precisa aquecer mais um pouco. Procura usar coisa de algodão, tá? Porque não dá superaquecimento o algodão e aquece. Olha lá, coloquei aqui, no caso eu tô com o body aqui, né? Aí eu vou levantar os bores em geral. Ó, eu sempre vou precisar virar ele. E aí eu viro daquele jeito que eu falei para vocês, segurando. E aí, ó, eu vou fazer isso. Acho que vocês já viram gente fazendo isso, que tem bebê, né? Eu vou segurar aqui o pezinho dele, a mãozinha, e vou colocar. Vou virar de novo, segurando ele com firmeza, e vou colocar o outro parte do body, ó.
Mesmo que demore até você pegar a prática, vai demorar um pouco, mas ele não tem outra mãe. Você que é a mãe dele. Você tem que falar, filho, a mamãe está aprendendo junto com você, tá bom? A gente vai ficar ainda doutorado nisso. Vai falando essas coisas para ele. Pronto, eu pus o bore, pus o pagão e pus o macacão. Se tiver muito calor e ele já tiver um mês, eu posso deixar ele só de pagão e de bore, ou só de macacão, mas tem que estar uma temperatura já alta e que seu quarto seja quente, tá? Se você achar que... Mas assim, não pode superaquecer. Essas roupas importadas, que as pessoas gostam muito agora de ganhar, de ter, de comprar, elas são preparadas para usar no inverno de lá, não é no nosso. Não, a criança não aguenta. Quando é prematuro, nasceu com menos de 3 quilos, no caso, 2 quilos, ele precisa de mais roupa para aquecer. Mas um bebê de 3,5 kg, 3,3 kg, 3 quilos, ele suporta um inverno de 10 graus, tranquilamente, sem muito aquecimento. E aí, ele vai mamar, né? Geralmente eles querem mamar. Aí você pode dar um mamar, ou se ele não for mamar, ele já está dormindo, você vai pegar uma manta ou coeiro, o que você tiver, né? E vai fazer um pacotinho. Como que eu vou fazer? Eu pego ele, aqui, levo ele, eu vou com o meu corpo, para ele não se assustar. Deixo os bracinhos dele assim, aqui do lado, ou aqui assim. E aqui eu vou fazer, que chama charutinho. Isso aqui é muito bom para quando o bebê está chorando, desorganizado. Olha, daqui eu venho para cá, e aqui eu venho para cá, e vai sobre essa ponta, eu vou fazer isso. Pronto, tá quentinho, bonitinho. Aí ele, às vezes já tá dormindo, ele pode ir para a cama, porque ele não mamou. Então ele pode ficar na cama, né? Aí eu vou com ele e vou colocar ele na cama, no berço, né? Eu sempre vou botar ele, olha, com todo cuidado aqui. Aí se ele se assustar, eu fico um pouco com a mão em cima dele. Você sempre põe a mão em cima dele que ele acalma, tá? E aí se você achar necessidade, você usa outra coberta. Senão, ele vai ficar e ele vai dormir, porque ele tomou aquele banho demorado, gostoso, fez cocô, sabe? Antes da mamada, se ele estiver incomodado, faz aquela manobra da massagem e do algodão. Sempre que for trocar, faz a manobra do algodão para sair os cocô. Porque se sai o cocô, o que mais incomoda um bebê, que as pessoas chamam cólica, é gases, não é cólica. Porque a cólica é uma dor que o bebê chora, não melhora com nada, nem com antigases, com nada, tá? Olha, pediatra pede, não dê água, não dê chá. Eu perguntei para uma médica por que a gente não dá chá de hortelã, de camomila, né? Ela falou, sabe por quê, Salete? Porque a gente não sabe de onde vêm essas ervas, como foram colhidas, onde foram plantadas.
elas podem ter alguma contaminação. E como o intestino do bebê é muito sensível, não está acostumado a receber nada, né? Lá na barriga não recebia, agora só o leite materno, então pode dar um problema, até uma infecção. E também a gente pede para não dar, porque se você dá o líquido, a água ou o chá, açúcar jamais, jamais. Ele vai mamar menos. E se ele mamar menos, você vai ter menor produção de leite, tá? Então, eu acho que nós falamos tudo. Deixa eu ver aqui se falta alguma coisa, tá bom? Aí se faltou, você complementar o que vem, Salete. Tá bom. Ou na outra, se tiver. Porque semana que vem tem uma menina vai perguntando se tem carta. Aqui só tem consulta com pediatra, vacina, eu já falei. Os hábitos intestinais. O bebê, ele faz cocô, muitas vezes um cocô líquido, sabe? Mas vamos parar, né? Já é... Nossa, é 15h30. Passamos do horário, porque também demoramos para começar. E, na verdade, eu tinha deixado mais uma aula. Lembra que eu fiz uma aula minha numa só, para sobrar? Mas aí não sobrou para mim. Por isso que ficou corrida, eu peço desculpa, tá? E o que faltar, a gente vai falando, porque a próxima aula não vai ser minha.